Não vou falar assim. O senhor lembra aquele dia que eu trouxe aquela foto daquela menina colorada, daquela mulher? Foi gêmeo. E ela estava esperando um nenenzinho e surgiu um problema, não sei, né? Aí ela ficou assim, Mas pede para gravar. para ganhar o nenenzinho e fica matinando a ideia o que ela ia fazer, o que queria ser dela, já com as 3 crianças e mais esse um, e sabendo que ela tinha que passar por uma cirurgia. Nós, todo mundo, eu orei, pedindo a Deus, e eu trouxe a foto dela para o senhor orar. O senhor lembra, né? Que eu trouxe, né? O senhor lembra que eu trouxe? Então, aí muita igreja que ela conhece, a Leonice conhece, muito passou por essas igrejas, tudo acompanhando ela, graças a Deus, louvado seja Deus. Amém. Aí ela teve um nenenzinho, operou para ter um nenenzinho, graças a Deus, louvado seja Deus. O nenenzinho já vai fazer 2 ou 3 meses, se não me engano. E ela aguentou firme, né, com a graça de Deus, porque eu acho que ela é uma guerreira. Acho não, porque né, com a força de Deus, ela é. Aí teve um nenenzinho, fez uma cirurgia por causa para tirar o nenenzinho. Depois passou 1 mês ou 2, teve que operar por causa do seio, né, que tirou um seio. E graças a Deus, com honra e glória do Senhor Jesus, e através de Deus e as orações de todas as igrejas que foi orado para ela, o Senhor orou, vocês tudo que orou, eu creio, né? E ela está bem, graças a Deus, o nenenzinho está bem, está fazendo tratamento, porque é assim que tem que tratar, né? Mas graças a Deus correu tudo bem, hoje ela já está firme e já está fazendo a caminhadinha com as criancinhas dela, graças a Deus. Então eu agradeço muito a Deus, porque nosso Deus é maravilhoso na nossa vida, só nós crê. Agora, a pessoa que não crê, ela vai, ai, Deus não está olhando por mim. Deus está olhando, só que a pessoa não dá crédito, não dá valor. E eu agradeço muito a oportunidade e graças a Deus, Deus deu vitória para ela e eu creio que nosso Senhor Jesus vai dar vitória para ela por causa dos filhinhos dela, com 4 filhinhos para cuidar. E imagina uma mãe com 4 filhinhos para cuidar, né? E quando a mãe dele, do Marcelino, foi embora, deixou ele nenenzinho para mim. Mas naquele tempo, nós criamos os 2, que era pequenininho, a menina andava arrastando para o chão. Mas graças a Deus, naquele tempo a gente tinha saúde, né? Para enfrentar qualquer batalha. Mas hoje eu falei, meu Deus, eu não posso ajudar, porque somente com a ajuda de Deus. Mas graças a Deus as criancinhas estão fortes e ela também já está fazendo caminhadinha com as criancinhas dela. E eu agradeço tudo a igreja, o pastor, a minha irmãzinha ali, o Lorentino, que eu creio que vocês já lembrou dela de orar para ela. Então eu agradeço a oportunidade e muito obrigado, Deus, que fica com ela, conosco, né, para sempre. Obrigada. Glória a Deus. Amém, né? Essa é uma benção para a irmã relator na Igreja Pentecostal Semeando a Salvação. A gente ora para a família da irmã inteira. Então, E é que a gente conhece. isso que eu falei, agora ela sai fazer de pouquinho, mas já vai poder levar as criancinhas para dar uma voltinha, já está andando bem, Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro pode comprar. A paz que somente Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa verdadeira paz. A palavra de Deus que vamos ouvir hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, a palavra aqui está falando de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né, que estava lá no céu com Deus, com o Pai dele, e Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra, na forma de um homem, na forma de um ser humano. Mas Jesus Cristo, apesar de ele estar aqui nessa terra com o corpo humano, Jesus Cristo, ele tinha no coração dele a palavra de Deus, que o Pai dele, Deus, tinha ensinado para ele quando ele estava lá no céu. E ele trouxe essa palavra, que é a palavra de Deus com ele. Só que Jesus, ele não só conhecia a palavra de Deus, como ele também obedecia as palavras do Pai dele. Jesus Cristo, ele sempre dizia assim: eu não vim aqui na terra para fazer a minha vontade, mas eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, e aqui a palavra de Deus diz que Jesus, ele passou por muitas lutas. Jesus, ele foi tentado lá no deserto, né? Jesus, ele estava em jejum e ali ele foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo, né? E o diabo falou para ele, se tu és o Filho de Deus, faz essas pedras virar pão. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus no monte, em cima de um lugar, lá e falou: pula daqui de cima, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e os anjos não vão te deixar, não vão deixar você cair no chão. E Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não pulou. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois a palavra de Deus diz que o diabo levou Jesus no monte muito alto e mostrou para Jesus todas as riquezas desse mundo, né? Todas as glórias desse mundo, e disse para Jesus assim: ó, eu te dou tudo isso se você se ajoelhar agora diante de mim e me adorar. E Jesus falou para ele assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, né? Jesus ali, ele venceu o diabo, né, com a palavra de Deus, né? Jesus venceu o diabo com a obediência, obedecendo a Deus. E nós também vamos vencer os nossos problemas na nossa vida. Nós vamos vencer os espíritos maus. Nós vamos vencer os nossos inimigos, obedecendo a palavra de Deus, a gente sendo fiel a Deus. Porque ninguém pode vencer o diabo fazendo a vontade do diabo. A gente só vai conseguir vencer o diabo se a gente fizer a vontade de Deus. Se a gente fizer o que Deus manda a gente fazer, né? Então, a palavra de Deus aqui, né, em Filipenses capítulo 2, né, verso 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, com o corpo humano, né, como um homem, ele sempre foi fiel a Deus. Jesus, ele dizia assim: as palavras que eu ensino para vocês não são minhas, mas são do meu Pai que está nos céus, né? Então Jesus, ele sempre dizia assim, né, que sem Deus ele não podia operar as maravilhas que ele operava, e que era Deus quem operava nele as maravilhas, as curas, os milagres que ele realizava. Então Jesus, ele venceu, né, não só porque ele é filho de Deus,
mas ele venceu porque ele é obediente ao Pai dele. Jesus não veio aqui na terra para fazer a vontade das pessoas, para fazer a vontade dele. Ele veio aqui na terra para fazer a vontade de Deus. E o crente, ele só vai vencer. O crente vai vencer as enfermidades. O crente vai vencer os problemas. O crente vai vencer as lutas. É fazendo o que Deus manda. É fazendo a vontade de Deus. Né? Porque a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus, eles não estão fechados, né? Para não poder nos ouvir. Mas os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que Deus não ouça a nossa voz. Então, quanto mais uma pessoa faz a vontade do diabo, né, Deus ele não vai ouvir aquela pessoa. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores. Quem são esses pecadores? São aquelas pessoas, né, que gostam de fazer a vontade do diabo. Aquelas pessoas que gostam de fazer coisas erradas, de falar mentira, né, de fazer as coisas que Deus, né, que Deus abomina. Mas quem faz a vontade de Deus, Deus ouve as orações dessas pessoas. Né? Porque não adianta nada a pessoa acordar de manhã, começar a xingar todo mundo, né? Começar a falar palavrão, começar a fazer coisas erradas, e dali a pouco ajoelhar e pedir ajuda de Deus. Falar, Senhor Deus, me ajuda. Não adianta nada. Não adianta nada. Aleluia. Agora, quando a pessoa acorda de manhã agradecendo a Deus, né? Quando a pessoa acorda de manhã perdoando, se alguém fez um mal para a pessoa perdoar, né? Se a pessoa acorda de manhã já agradecendo a Deus pelas bênçãos, né? A pessoa acorda de manhã já louvando a Deus, né? Então, quando a pessoa ajoelha, quando a pessoa ora, quando a pessoa jejua, Deus ouve a oração da pessoa. Deus recebe o jejum, né, que a pessoa faz. Né? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não aceita sacrifício de tolos. O que é sacrifício de tolo? Sacrifício de tolo, né, é aquela pessoa que muitas vezes acorda de madrugada. A pessoa às vezes acorda de madrugada, faz uma oração. Ó Senhor Deus, me ajuda. Ó Senhor Deus, resolve os meus problemas. Mas depois que a pessoa termina de orar, a pessoa já começa a fazer a vontade do diabo. A pessoa já começa a xingar os outros, falar palavrão. A pessoa já começa, né, a roubar, a matar, a destruir. Como que Deus vai ajudar uma pessoa dessa? A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a pessoa serve a Deus ou a pessoa serve o diabo. A pessoa não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Né? A palavra de Deus diz para o homem examinar a si mesmo. Para o homem, para a mulher examinar a si mesmo. Então nós temos que nos examinar a nós mesmos, se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos receber as bênçãos de Deus na nossa vida, que é milagre, que é a cura, que é Deus a resolver um problema na nossa vida. Agora, se a gente não serve a Deus, então Deus ele não vai resolver. Deus ele não vai nem responder as orações que a gente faz. Porque as orações que a gente fizer, os jejuns, eles serão sacrifício de dor. Então nós temos que obedecer a Deus. A palavra de Deus ela está bem clara aqui, ó. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento que houve em Cristo Jesus? Ser fiel a Deus. Jesus nunca desobedeceu o pai dele. Hoje a gente vê o filho que desobedece a mãe, que desobedece o pai, né? Mas Jesus não. Jesus ele sempre foi obediente ao pai dele. Jesus sempre obedeceu ao pai dele, né? Então, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus ele não veio aqui na terra falando que era Deus. Olha, eu sou Deus. Todo mundo se ajoelha diante de mim que eu sou Deus. Não. Jesus ele veio aqui na terra sempre dizendo, né, eu de mim eu não posso fazer nada. Quem faz as obras de mim é meu Pai que está nos céus. As palavras que eu estou ensinando para vocês não são minhas.
mas são do meu Pai que está nos céus. Jesus, ele sempre foi humilde, né? A palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos e humildes de coração, que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Muitas vezes a nossa alma está atribulada, está cansada, porque nós não somos humildes. Jesus, ele disse assim: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Quer descanso para a alma? Seja humilde, seja manso igual a Jesus Cristo. Né? Que Jesus Cristo, ele veio aqui na terra e ele deixou para nós um exemplo, né? De como que a gente deve agir, né? Verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, por que Deus exaltou Jesus? Porque Jesus era obediente, né? A palavra de Deus diz, né, que Lúcifer, ele era um anjo, o diabo, ele era um anjo, e ele morava lá no céu com Deus, ele obedecia a Deus. Mas a partir do momento que ele se tornou o diabo e passou a desobedecer a Deus, Deus expulsou ele lá do céu. Deus mandou o diabo lá para o abismo, né? E a palavra de Deus diz que Deus, ele vai mandar o diabo lá para o lago de fogo, aonde ele vai sofrer por toda a eternidade, né? E por que Jesus não foi condenado? Porque Jesus, ele sempre obedeceu ao Pai dele. Jesus, ele sempre obedeceu a Deus. Agora o diabo era um anjo, só que ele parou de obedecer a Deus. Chegou um momento que ele parou de obedecer a Deus. O que Deus fez com ele? Deus tirou ele lá do céu, né? Então, Deus, ele vai nos abençoar se a gente for fiel a Deus. Mas se a gente não for fiel a Deus, se a gente desobedecer a Deus, não adianta a gente ficar esperando a bênção de Deus. Não adianta a gente ficar esperando o milagre de Deus na nossa vida, que não vai ter. Só vai ter milagre de Deus, bênção de Deus, quem é fiel a Deus, quem obedece a Deus, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, né? Diz o verso 10. Hoje o nome de Jesus é poderoso. Hoje o nome de Jesus tem poder. Por que o nome de Jesus tem poder? Porque Jesus é fiel a Deus. Jesus, ele obedece a Deus, ele obedece o Pai dele, né? Se Jesus não obedecesse a Deus, o nome de Jesus não tinha poder. Então nós temos que fazer igual Jesus faz, né? Obedecer a Deus. Jesus, ele falou assim: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará maiores. Às vezes a pessoa pensa que essas obras é só milagres. Não. Jesus, ele obedeceu a Deus. Quem crê em Jesus obedece a Deus, né? Fará as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus, ele é fiel a Deus. Ele venceu porque ele é fiel a Deus. Verso 11: toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque Jesus é fiel a Deus. O crente, ele tem que ser fiel a Deus também, né? A gente vê, né, quantos jovens que hoje estão presos lá na cadeia, porque não quiseram ouvir o pai, não quiseram ouvir a mãe, que dava conselho: meu filho, não faça isso, minha filha, não vai por esse caminho. E o jovem, a jovem não obedeceu a mãe, não obedeceu o pai, e hoje está numa cadeia, né? Quantos filhos que foram mortos, que morreram no crime, foram roubar, foram fazer coisa errada e foram mortos. Por quê? Quantas vezes que a mãe falou, que o pai falou: meu filho, não rouba, meu filho vai estudar, meu filho vai trabalhar. Ele falou: ah, mãe, não vou não, né? E hoje morreram, estão mortos, né? Foram condenados porque não quis obedecer o pai e a mãe. E com Deus também é assim, né? A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Muitas vezes a pessoa fala: eu sou filho de Deus. Não. Filho de Deus não é só aquela pessoa que diz que é filho de Deus, mas é aquela pessoa que obedece a Deus, quando faz o que Deus manda, obedece a palavra de Deus que está aqui, que é a Bíblia.
Para ser filho de Deus tem que obedecer a Bíblia, tem que fazer a vontade de Deus. Não adianta somente a pessoa ser membro de uma igreja. Não adianta somente, a pessoa ter um cargo na igreja, uma carteira, que é alguma coisa dentro da igreja. Judas, ele era um apóstolo de Jesus, mas isso não salvou ele. Ele ser apóstolo de Jesus, isso não levou ele para o céu. Porque teve um momento na vida de Judas, que Judas deixou o diabo entrar no coração dele. E Judas, ele foi condenado. Ele se condenou a ele mesmo. Então, uma vez também Jesus, ele estava num certo lugar, e os fariseus vieram e falaram para Jesus: olha, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus falou assim: não, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do vosso pai, que ele foi mentiroso desde o princípio. Ele não se firmou na verdade. Jesus, ele deixou bem claro ali: quem mente, quem faz coisa errada, quem fala palavras que desagradam a Deus, essas pessoas não são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus falam o que Deus manda. Jesus, quando Jesus veio aqui na terra, Jesus, ele dizia assim: as palavras que eu falo não são minhas, mas são de Deus. Jesus, ele falou as palavras de Deus. Por isso que hoje Jesus é filho de Deus. Mas se Jesus tivesse desobedecido a Deus, hoje ele não seria filho de Deus. Ele estaria com o diabo lá no inferno. Mas Jesus, ele sempre foi obediente a Deus. E Jesus, ele falou aquela vez lá para os fariseus: olha, vocês são filhos do diabo. Então está bem claro. Se alguém faz a vontade do diabo, essa pessoa é filho do diabo. E essa pessoa não adianta orar que não vai receber nada de Deus, porque não serve a Deus. Agora, aquela pessoa que faz a vontade de Deus, aquela pessoa que canta louvores para Deus, aquela pessoa que segue a doutrina de Deus, que se veste do mesmo jeito que Deus mandou se vestir, que fala o que Deus manda falar, que canta o que Deus manda cantar, essa pessoa é filha de Deus. E essa pessoa pode se ajoelhar e orar, jejuar, que Deus vai ouvir a oração que essa pessoa faz. Então, quem obedece a Deus é filho de Deus, E aqui a palavra de Deus, ela fala, Ela dá o exemplo de Jesus. Jesus é um bom exemplo para nós. Muitas vezes nós olhamos para o homem, aquele pregador é exemplo para mim. Aquela pregadora é exemplo. Não, nós não temos que ter pessoas como exemplo. Nós temos que ter Jesus Cristo como nosso exemplo de vida para nós. Porque muitas vezes aquele pregador, aquela pregadora, um dia pode se desviar da igreja. Mas Jesus, ele nunca se desviou do caminho de Deus. Jesus, ele nunca vai se desviar do caminho de Deus. Jesus sempre vai ser fiel a Deus. Jesus, ele foi fiel a Deus quando ele passou por essa terra. Jesus é fiel a Deus agora lá no céu. E Jesus sempre vai ser fiel a Deus. Então Jesus é um exemplo de vida para cada um de nós. Vamos olhar para Jesus. Não vamos olhar para pregadores famosos. Não vamos olhar para pessoas que fazem milagres, prodígios. Porque muitas vezes um dia, muitas dessas pessoas nós veremos eles afastados da igreja. Mas Jesus não. Vamos olhar para Jesus. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos ser fiel a Deus igual Jesus é. Jesus é um exemplo de vitória. Mas tem gente que fala: não, mas Jesus era filho de Deus, Não. A gente também pode ser filho de Deus. É só a gente obedecer a Deus, é o que diz na Bíblia. Jesus, ele falou assim que filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Aqueles que fazem as obras de Deus. Esses são filhos de Deus. Então, quer um milagre na tua vida? Quer a vitória? Quer ser salvo? Quer ter a salvação para a tua alma? Seja fiel a Deus. Faz a vontade de Deus. Faz o que Deus mandar. Segue a doutrina de Deus. Use as roupas que Deus manda você usar. Fale o que Deus mandar você falar. Cante o que Deus mandar você cantar.
Está tudo na palavra de Deus. Faça a vontade de Deus. Vá a lugares que Deus quer que você vá. Trabalhe no que Deus quer que você trabalhe. E você vai ter a salvação. Seja fiel a Deus, obedeça a Deus. E você vai ter bênçãos aqui, nessa vida. E depois vai ter a vida eterna com Jesus Cristo e com Deus. Assim como Jesus, ele foi fiel a Deus aqui nessa terra. E hoje ele está lá na glória. Se formos fiéis a Deus aqui nessa terra, nós estaremos também com Deus e com Jesus lá na glória também. Quando Jesus voltar. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós, através de sua palavra. Vamos fazer uma oração, você que está aí assistindo esse vídeo e está precisando de um milagre de Deus. Seja fiel a Deus e ore, que Deus vai responder a sua oração. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra. Abençoa, Senhor Jesus, ajuda todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Aqueles que dizem que não tem mais esperança. Aqueles que estão ali, Senhor, querendo fazer, Senhor Deus, um concerto com o Senhor, de a partir de agora, ser fiel ao Senhor, obedecer ao Senhor, Senhor Deus maravilhoso. Ajude essas pessoas que ouviram essa tua palavra, a guardar essa tua palavra no coração e obedecer a tua palavra, Senhor. Senhor Deus, continua revelando para nós a tua palavra, Senhor Deus. Cura os que precisam da cura, liberta os que precisam da libertação, salva os que precisam da salvação, Senhor Deus. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.